Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo acompanhados pela Z400 e hoje eu vou estar falando um pouco aí sobre a minha experiência com ela. Estou com essa moto há cerca de 29 mil quilômetros e um pouco mais, arredondando aí os 30 mil quilômetros. Eu tenho bastante coisa agora de bagagem sobre ela para estar repassando para vocês. Eu fiz recentemente não, acho que já tem mais de um ano que eu fiz um vídeo, vai estar aqui no card, sobre as experiências que eu tive após 10 mil quilômetros com ela. Por que agora eu estou falando com 30? Porque eu comprei ela com 6.400 arredondando aí quilômetros rodados. Então, depois desse momento em que eu adquiri até agora, já se passaram 30 mil quilômetros de experiência com ela. Então, eu vou relatar um pouco aí com vocês. Primeiramente, eu fiz algumas viagens com ela, vou estar contando um pouco das experiências que eu tive, onde fiz várias viagens médias, de 400 quilômetros em média ida, 400 volta, algumas viagens de 200 quilômetros ida e volta, e algumas viagens que são rolê, que é no caso daqui para as cidades vizinhas, onde tem algumas serras que a gente brinca, que não passa de 100 km de distância daqui, ida e 100 volta no caso. Nessas viagens a gente pegou chuva, pegou diversas situações adversas. Eu, no caso, fui para pista off-road, fui para lama, fui para costela de vaca, fui para córrego, tudo que vocês imaginarem. Botei essa coitada dessa moto para enfrentar tudo. E embora não seja indicado, ela se saiu bem em todos os terrenos. Claro, na terra ela derrapou algumas vezes, não caiu, graças a Deus, mas ela foi. Claro, sem passar de 30 às vezes, mas foi. Durante essas viagens eu tive apenas um imprevisto, dois imprevistos na verdade. O primeiro foi em relação ao esticador da corrente. Estava indo para um local, fui apertar a corrente antes de sair de casa e não apertei a contraporca, não me liguei nisso. Essa contraporca saiu, o esticador ficou girando, porque eu não vi ele desprendendo, estava em velocidade que eu não ouvia nada ter soltado. E quase que eu perdi o esticador, porca, tudo mais, bateu lá na coroa. Quando eu vi que estava fazendo muito barulho, eu parei e fui olhar. Aí, com o próprio kit da moto, eu apertei o suficiente para chegar ao meu destino. Cheguei, tudo ok, só que tinha entortado o esticador. Aí, quando eu retornei de viagem, eu ajeitei isso. Fui cotar na Kawasaki, R$ 200 só aquela placa de ferro que vai no esticador. Como não tinha danificado muito, só mastigou um pouco a beirada, falei, velho, vou deixar isso aí, não está atrapalhando em nada o desempenho e a estrutura da moto, só estética, qualquer coisa passou a tinta e spray depois. Tá lá até hoje, nem dá para notar. E a outra situação foi logo após eu ter feito a manutenção da suspensão dela. Apertei, não foi com o torque ideal porque eu não tenho um torquímetro ainda de Allen, eu vou adquirir em breve. E eu fui no torque que eu achei que fosse correto, só que eu não apertei muito também para não ter risco de espanar a bengala. Com isso, na viagem, acabou desenroscando um pouco e vazou um pouco do óleo de suspensão. Fui perceber isso depois de já ter viajado mais de 700 km. E eu fui 400 km, na volta já estava na cidade vizinha, a cerca de 60 km, quando eu percebi o começo do vazamento. Cheguei na minha cidade, fui lá e refiz o procedimento, dessa vez certo, não vazou mais. Mas ocorreu essa situação. Foram as únicas duas situações de surpresa em estrada. Manutenção, até agora com essa moto, eu não tive nada corretivo fora a bateria. A bateria dela arriou, tive um certo problema. Para eu ligar ela tinha que ter uma manha. Eu tinha que estar com a primeira marcha engatada e eu tinha que estar com a embreagem acionada. Se ela estivesse em ponto morto e com a embreagem solta, ela não ligava. Ela dava tipo uns cortes lá, mas ela não ligava. Então eu troquei a bateria, já fiz a manutenção de suspensão uma vez, vou fazer a próxima agora, já troquei a relação. Recentemente, essa semana agora, eu coloquei o terceiro par de pneu nela, terceiro, Diablo Rosso 2, depois eu coloquei um misto Metzeler Z6 e Rosso 2 na dianteira e Z6 na traseira. Por último eu coloquei o Mitas e agora deu com o Dunlop. Então já é o quarto par de pneu dessa moto com 35 mil km rodados. A bucha da seta, que é aquela partezinha de borracha que fica logo aqui onde está meu dedo indicador, mais ou menos, dessa moto aqui é crônico, da Ninja também, tanto 400 quanto 650, e da Z900 também é crônico, de essa bucha de borracha ela rasgar com o tempo. E aí eu adquiri uma feita em impressora 3D, coloquei e está perfeitamente, já peguei estrada de chão aí de novo também sem problema, já trepidou bastante e não deu em nada.
E fora essas coisas de troca, teve o filtro de ar também que eu troquei no último vídeo, que foi o de... ela estava com 16 mil quilômetros mais ou menos quando eu troquei. Tiveram várias pastilhas que eu troquei, mas no geral foi mais manutenção preventiva mesmo, corretiva só a bateria mesmo. Felizmente não teve nenhum problema elétrico, não teve nada. Só que aquilo, eu sempre faço a manutenção preventiva dela, sempre vou nos conectores, passo um limpa-contato, sempre faço todas as manutenções dela aí. E eu mesmo faço, eu não levo em concessionária, não levo em oficina. Então, na verdade que é uma oficina, mas ok. Então eu faço todas as manutenções, todas a arisca ali. Então eu sei que é uma moto que ela não vai apresentar problema. Eu separei pontos negativos e positivos após esse tempo. E um desses pontos eu até já falei, foi relacionado ao banco. O banco é muito desconfortável. Tive novas experiências com viagem em garupa e tive duas no caso, né? 3 experiências, uma com a minha mãe, uma com uma amiga e uma com a minha namorada. As 3 falaram muito mal dessa garupa, sendo que a minha namorada precisou de almofada e até mesmo pensou em não mais viajar comigo nessa moto, ou até mesmo ver outros meios de transporte para poder estar indo para o local. E é uma alternativa tá modificando o banco original, que eu particularmente não gosto, ou comprar novos bancos com forro mais confortável. Para quem não gosta de estragar a estética da moto com banco comfort, no AliExpress eu vi algumas opções onde a estética fica bem agradável, fica bem bonita, um aspecto assim mais gringo, mas fica bem bonito e confortável. Os preços das peças em caso de queda também são bem salgados mesmo. A gente fala que é salgado, só que isso comparado também ao que a gente pensava em motos anos atrás. Hoje, com farol em LED, com toda a tecnologia embarcada, tudo encareceu. O farol da Z400, por exemplo, ele é pouca coisa mais caro do que de uma Cross 650. Então a gente tem aí esse parâmetro. Peças de Kawasaki já foram mais caras, hoje até que nem tanto, mas peças de queda realmente são caras. Lembrando, peças de queda não são peças de reposição. Peça de reposição é um retentor de bengala, é uma pastilha de freio, é um kit de transmissão, é uma coisa que você vai repondo da sua moto. Item de queda, item de acabamento não é item de reposição. A revenda dela é horrível. Há um tempo atrás eu planejei estar subindo de cilindrada e eu anunciei a Z aqui no interior da Bahia e eu não consegui ofertas. As ofertas que eu recebi eram ridículas, eram de revendedores e eram ridículas. Preços 9, 10 mil abaixo do preço de tabela FIP. Então nem me deu trabalho. A moto está me servindo bem, a moto está suprindo o que eu preciso. Não tem por que eu trocar ela no momento. Então eu vou seguir com ela até que eu vá ir provavelmente para a Z900. E eu particularmente não vejo um ponto negativo, mas é um ponto negativo pela comunidade que utiliza as Z400 e Kawasaki em geral, que é a pequena quantidade de rede de concessionárias. Por conta também da quantidade menor de vendas em relação às concorrentes, então acaba influenciando também em preço de peça e em diversas outras coisas também. Eu uso o Cava Parts ou o Mercado Livre, então eu realmente não utilizo loja física, para mim não é viável utilizar loja física. Tanto pela quilometragem como também no local é mais caro, enfim. Porém, o pessoal da Rota K de São Paulo, veja só, quase 1.500 km distante de mim, já me auxiliaram em algumas manutenções preventivas que eu fiz. Eles me passaram algumas orientações, me deram algumas referências de torque. Então, você vê que, de certa forma, a concessionária foi útil, mesmo à distância. De pontos positivos, que eu posso falar? Tudo. Potência ela é maravilhosa, é mais do que o suficiente para viajar, para ultrapassar carretas, caminhões, enfim. Os freios dela são excelentes, tanto no seco quanto no molhado, como em terra. Embora a terra não abusei muito, eu usei pouquíssimo do freio dianteiro, mas o traseiro e o ABS também ajudou bastante a estar controlando a situação. A versatilidade é uma moto que eu posso ao mesmo tempo usar para ir na esquina comprar pão, mas também eu posso usar para fazer um track day, para correr como um maluco em serra, para fazer de tudo que vocês imaginarem. A leveza dela, tanto pela ciclística como a leveza mesmo para você rodar no dia a dia, ela é muito leve, é uma moto deliciosa. E a manutenção. A manutenção sou eu quem faço, então eu vejo o preço de todos os componentes. Para desmontar ela também é bem tranquilo, o mecânico deve adorar mexer nessa moto porque pelo menos a parte mecânica dela é maravilhosa. Para mexer em algumas coisas da elétrica é o porre, tem que desmontar muita coisa. Mas em geral é uma moto bem gostosinha de mexer e tem uma manutenção também que é compatível com a categoria, sendo muitas vezes até mais barata que algumas de seus concorrentes. Farei até um vídeo mais sobre isso aí que tem aparecido bastante nos comentários. Bem, veredito. Eu compraria de novo essa moto? Cara, eu compraria. Na época que eu fui comprar, eu estava em dúvida entre ela e uma F16.
F16, se fosse naquela época, seria uma moto maravilhosa, só que eu não sei a longo prazo como ela seria, já que eu não estava achando nenhuma com menos de 60, 70 mil quilômetros rodados. E aí essa daqui eu achei, eu cuidei, eu sei como é que tá, eu sei que ela tá boa. Então aqui eu tenho uma segurança muito grande. E foi uma moto que me surpreendeu. Ela não foi uma moto que eu comprei gostando da moto, ela foi uma moto que ela própria me ensinou a gostar dela. Foi uma moto que me surpreendeu e me surpreende mais a cada dia. Então eu compraria de novo e eu recomendo também. Para você que gosta de top speed, eu indicaria você ir na versão carenada, na Ninja 400. Bem, se você gosta de top speed, eu indicaria mais a Ninja 400. Porém, a Z400 ela tem um top speed parecido, cerca de seus 190 a 200 km por hora, enquanto a Ninja 400 ela chega a seus 200, 212 km por hora. Claro, dependendo da transmissão que você vai estar usando, gasolina, manutenção geral, enfim, diversos fatores. Eu preferi uma Naked porque, cara, é mais fácil de lavar, é mais fácil ver se aparecer algum vazamento para resolver logo. Tem menos chance de eu deixar ela estacionada na rua, vir algum idiota triscar a moto e arranhar uma carenagem. Então eu achei mais versátil. A postura também é mais ereta, mais confortável. O único ruim é o vento, né? Bate bastante. E o que eu melhoraria nessa moto? Cara, para melhorar essa moto, melhorar assim, visto os padrões de hoje, tá? Visto padrões aí 2023. Essa seta eu acho que ela merece uma seta em LED, provavelmente a mesma seta da versão 650 e 900 atualmente. Melhoraria um pouco esse banco, pelo menos o do piloto, acho que caberia um composto mais confortável aí, eu acho que merece, comparado aí ao da R3, da MT-03, que é um sofá comparado com essa moto. Se eu fosse mudar mais alguma coisa nela, eu acredito que seria também questão de suspensão dianteira. Eu acho que caberia uma suspensão regulável. Acho que a suspensão não ter regulagem aí é algo que não é que prejudica, mas a sua concorrente principal, a MT-03, ela já vem com suspensão invertida e essa daqui mesmo com a regulagem, então acho que poderia ser complementada. A CB500 eu não sei se ela é bem uma concorrente dessa moto ou da categoria que vem depois, que seria da Z650. Eu estou meio na dúvida aí de quem que ela seria concorrente. Mas supondo que ela seja realmente concorrente da Z400, aí realmente a CB500 já tem regulagem na sua suspensão. Então é uma coisa que eu acho que poderia sim ser implementada. E no mais é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, coloca aqui nos comentários alguma coisa que você quer ver por aqui e até mais.